Olá, na videoaula de desenho técnico, falando sobre normas de manuseio instrumental de desenho, irei abordar o instrumento compasso. Então, para que serve o compasso? O compasso é utilizado para traçar circunferências e arcos em desenho técnico. Como que o compasso funciona? Então, ele exige destreza e rapidez em seu manejo, porém não oferece maiores dificuldades de uso. Recomenda-se, contudo, que a ponta seca, então, deve ser ligeiramente maior que o grafite, para favorecer a movimentação no traçado. A grafite deve ser apontada em bisel. A ponta seca e a mina devem estar perpendiculares ao papel. E para traçar a circunferência, deve-se segurar a cabeça do compasso entre os dedos polegar e indicador, traçando-se a mesma com o compasso ligeiramente inclinado na posição do traçado. Então, eu devo manter uma leve inclinação no sentido que estou fazendo o traçado. Recomenda-se sempre fazer no sentido horário o traçado de arcos e circunferências. Então, aqui nós temos nesta imagem uma sequência de traçado. Então, na primeira imagem à esquerda, então nós temos aqui a marcação. Para me iniciar, eu preciso saber qual é o raio da minha circunferência, ou do arco, ou o diâmetro. O raio é a medida da ponta seca até a mina. O diâmetro é a medida total da circunferência. Então, deve-se sempre levar em consideração qual medida que você está colocando para fazer o traçado. Se ele tiver uma medida de diâmetro e você colocar o traçado, ele vai dar o dobro, no caso, ao finalizar então a circunferência ou arco. Então, deve sempre levar em consideração em utilizar o raio do que você vai realizar, no caso, que é essa distância aqui da mina até a ponta seca. Então, sentido horário, então o modo de iniciar o traçado é uma circunferência no sentido horário, com uma leve inclinação para frente, então no sentido que vai estar fazendo a movimentação. Terminou a circunferência, chegou até o ponto inicial, você passa um pouquinho aqui, diminui a pressão no grafite para poder finalizar então e não ficar uma emenda aqui na circunferência. Se for fazer traçados de circunferências maiores, então sempre que possível utilizar um compasso com as pernas que sejam que você consiga fazer uma inclinação, que elas sejam reguláveis e que você consiga então fazer esse tipo de inclinação, vai favorecer para você fazer o traçado de circunferências maiores. Cuidado! Nunca lubrificar as articulações do compasso, nunca colocar peso sobre a régua paralela para conservá-la na posição e nunca começar o trabalho antes de limpar a prancheta e os instrumentos. Agora vamos ver na prática como funciona o instrumento compasso. Vamos ver na prática então a utilização do instrumento de desenho compasso. Então aqui eu tenho um compasso, ele é um compasso semi-profissional da marca Trident Brasil, modelo 9000. Então nós temos o compasso, nós temos outros acessórios que eu posso colocar, uma lapiseira, um lápis. E aqui eu tenho algumas formas de mina para serem utilizadas. E este então é um compasso utilizado para desenho técnico. Como é que funciona a técnica de utilização então do compasso? Então nós temos aqui esse compasso, ele é ajustável, né? Eu consigo ajustar aqui então a distância aqui da altura da ponta seca, consigo fazer esses ajustes e também consigo fazer os ajustes aqui dessa extremidade aqui que utiliza então a mina. É possível eu fazer uma inclinação aqui, consigo trabalhar com inclinações, né? Ele é ajustável, então para fazer, como eu expliquei anteriormente, então para fazer circunferências maiores, então eu consigo fazer esse ajuste. No caso eu vou deixar ele fechado para facilitar aqui nessa demonstração aqui de utilização então do compasso. Sempre deixar a mina ligeiramente menor, no caso do grafite,
E a afiação do grafite, ele deve ser em forma de bisel. Forma de bisel, ele é nesse sentido. Então, sempre trabalhar com... Aqui, então, nós temos a ponta seca e o bisel. A ponta tem que estar sempre para o lado da ponta seca. Como é que funciona o traçado? Então, aqui eu vou pegar uma régua para auxiliar. No caso, se eu tiver uma circunferência de 50 milímetros de diâmetro, então eu vou precisar saber o raio. Então, eu vou dividir por 2. Então, vai ser 25 milímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar o meu compasso. Vou pegar daqui mesmo, partindo do 10, ele um raio de 25 milímetros, que vai dar aqui. Então, vou fazer o ajuste com raio de 25 milímetros. Então, para fazer o traçado, no caso, normalmente eu vou ter um ponto inicial. Então, eu vou colocar aqui uma linha só de referência, para nós termos um ponto. Então, vou determinar um ponto lá no meu desenho, e a partir daí é que eu vou fazer o traçado. Então, ele está aqui praticamente 90 graus, né? Para mim fazer o traçado, então eu devo manter uma leve inclinação no sentido do traçado, tá? Aqui a minha mina está um pouco abaixo, deixa eu soltar ela aqui um pouquinho. Aí, então ela tem que ser um pouquinho mais alta do que a ponta seca para facilitar o traçado. Então eu vou firmar aqui, né? Levemente inclinado para frente, que é o sentido do traçado, e vou fazer então a movimentação da circunferência. Não é recomendado retornar para trás, tá? Sempre manter na mesma direção. Então, passando aqui. Aqui, então, está a demonstração de uma circunferência com o compasso. Se eu quiser uma outra dimensão, fazer uma outra, vamos supor, com 70 milímetros de diâmetro. Então, eu vou ter 35 milímetros de raio. Então, vou fazer a marcação aqui, 35 milímetros de raio. Tá aqui. E vou fazer, então, o traçado. Partindo nesse caso aqui do mesmo ponto, mas eu posso partir de outro local. Então, esta é a utilização na prática do compasso e suas... Gostou do vídeo? Deixe sua curtida, o seu comentário e se inscreva no canal. Até a próxima!